A ideia hoje é tecer algumas reflexões, alguns comentários em relação ao tema hoje que é muito discutido até em relação a... É bem discutido em todos os aspectos, que são em relação às bets, às apostas, principalmente as online. As online, acho que cassino é proibido no Brasil, aí já me parece que tem uma divergência. Eu também não tenho conhecimento sobre a legislação, mas se é proibido um cassino físico no Brasil, como que pode ser proibido um cassino online? Não sei, faz sentido, não faz sentido. Daí esse ponto agora até poderia ou deveria ter feito uma pesquisa anterior, prévia, mas me surgiu agora essa ideia. Mas o tema que eu pego, ele não é um tema quer dizer, ruminado, não, eu vou fazer só uma apresentação daquilo que eu considerei a síntese, mais sintético, porque se fosse fazer uma análise, e a análise que eu faço é à luz da teoria estocástica da economia, que é uma teoria que eu venho desenvolvendo. Então, nesse vídeo eu vou lançar só os tópicos que me parece que são os fundamentos, e são alguns de importância, claro que desses, se fosse ser feita uma análise abrangente, ele englobaria algumas horas de vídeo. Então, o primeiro ponto que você pega seja em relação ao endividamento, e eu não tenho dados, ou mesmo em relação ao não posso falar de desvio, né, mas as alternativas de emprego do capital. Então, o primeiro ponto que tomo como partida é a liberdade. Então, se uma pessoa, um indivíduo, e depois um coletivo de indivíduos, por livre e espontânea vontade, e nesse ponto seria necessário abrir o parênteses, que primeiro a questão de entender a própria liberdade, o próprio conceito e caracterização da liberdade, mediante a luz dessa teoria econômica que eu mencionei, e, e, e agora me perdi. Então, o primeiro critério seria, e o segundo critério seria entender se isso é condicional ou incondicional, ou consciente ou inconsciente, mas isso é outra situação. Que, como eu disse, não cabe não, isso aí seria algo mais massivo e muito uma abrangente, maior abrangência. Então, o primeiro ponto é a liberdade. Então, se o indivíduo, ele, por livre e espontânea vontade, ele pega seu dinheiro, exceto, por exemplo, que já foi, acho que, regulado aí, via mediante lei, decreto, acho, que é aquele cidadão que recebe recursos do Bolsa Família. Isso é impensável, né? A coletiva já precisa arcar com a carga tributária, e esse dinheiro que é dado aí para algumas pessoas como um benefício, ou seja, um auxílio financeiro, e essa pessoa vai incorrer ou despender esse capital em apostas. Isso é impensável. Tudo bem, esse é um ponto. O segundo ponto, então, o primeiro ponto é a liberdade. A pessoa ela vai por livre e espontânea vontade e coloca seu dinheiro nas bets, isso se chama liberdade. Goste-se ou não, salvo esses critérios aí, tudo bem. O segundo ponto, aonde que entra? O segundo ponto é o risco, né? O risco financeiro, mas o risco financeiro de quem? O risco financeiro, no caso, repassado ou por consequência de toda a coletividade. Quando, se de fato essas pessoas elas se colocam em risco para sua manutenção, para a aquisição, para a aquisição dos seus suprimentos, dos seus haveres, ou seja, pagamento de energia elétrica, demais, né? Materiais de higiene pessoal, necessidade básica e alimentação, transporte, isso. Então, o segundo ponto é esse. E qual que é o entendimento perante essa teoria? É que caso essas pessoas elas não ao ponto de elas já estarem, por exemplo, sopesando ainda mais ou sobrecarregando toda a coletividade mediante a necessária arrecadação tributária para
alguns outros conselhos, alguns outros auxílios, algum aumentos de benefícios, por exemplo. Então, isso dá margem para o que... E é isso também um outro assunto a discutir, que são, se fosse uma teoria, se fosse fazer um estudo, essa seria outra situação. O que leva, quais são as situações que levam a outros poderem tomar decisões e agir por aqueles outros que não conseguem tomar suas próprias decisões e acabam, de algum modo, interferindo ou influenciando ou necessitando do auxílio de uma parte da população, ainda que não cabe dizer se é a maioria, a minoria, não importa. Esse mais é outro sentido. Então se trata disso. Então, qual que é o risco quando essas pessoas... E, nesse caso, entraria nesse rol de questões necessárias, obrigatórias, que todo indivíduo, por uma questão física e natural, é inimputável e também são situações inexoráveis, até mesmo a aposentadoria. Então a aposentadoria entra nessa, como o Brasil ele tem um regime de previdência público, então, claro, o cidadão recebeu aquele salário, que ele já está lá, sua previdência, né? Mas agora entraria saúde, educação, como o Brasil também tem educação, tudo bem, entra toda essa situação, até mesmo a previdência. Então, aonde o que dá margem isso é isso que dá margem, e outra consequência que então isso pode ser tratado como uma doença. Então são um risco e a questão da doença. Mas a doença é outra questão. Mas principalmente a questão do risco. Por quê? Porque incorre toda a coletividade num esforço maior, seja e para que toda a coletividade possa arcar com esses custos, que nesse caso serão arrecadados provavelmente mediante impostos. Essa coletividade ela precisa ou se privar de determinadas situações ou aumentar seu dispêndio de energia, ou seja, aumentando a sua renda, que por sua vez prescinde do aumento do trabalho. Então, essas pessoas que se de fato se colocam em risco e depois necessitam de um auxílio, cabe aí, e aí mais uma vez é o que dá margem à ação estatal, goste-se ou não, questiona-se ou não. Então, qual que é a ideia? A ideia é que, e depois entra num ponto que como que se daria isso, seria, eu não sei como que se daria, daí é outra problemática. Mas eu quero dizer, então, que me parece razoável, plausível e palpável que, se de fato essas pessoas elas colocam em risco, mais uma vez, se elas, mediante o seu próprio esforço, elas pegam esse dinheiro e se divertem, gastam, não faz diferença isso aí, prezamos pela liberdade. Agora, caso elas se coloquem em risco, eu nem falo já em um estado de déficit orçamentário, familiar, não, já falam apenas o risco. Se é identificado como você dá, isso mais uma vez não sei. É necessário um projeto, não sei, alguma coisa de forma que o sistema indique, não, essa pessoa, ela está em risco, nesse caso, caminhando para uma doença ou já numa doença, à luz da teoria estocástica da economia, que ela precisa, então, o que isso acontece? É restringido o seu acesso a apostas online. E isso pode ser correlacionado com outras situações da economia, nesse caso específico, então se trata disso. E depois vem ali essa questão, depois aí daí vem a questão, entra em outras situações que abrangem e que vão fundamentar isso tudo, que é a questão da educação, que é a questão da capacidade, depois da utilidade, isso se emprega a questão da análise em relação a essas empresas, as empresas, que é da ética, da utilidade, da virtude, e ou discussão sobre outras realidades ou outras perspectivas de realidade, mas isso é, mais uma vez, como eu falei, são outras situações, né? Daí vem a questão da liberdade, como eu falei, questionar e
conceituar e trabalhar em relação à própria questão da liberdade. E é isso, né, que eu tinha notado aqui, então não quero me estender. Então, sinteticamente é isso. A liberdade, se o cidadão quer investir em bets ou em outras situações, em outros vícios, por exemplo, como bebida, cigarro, e isso pode ser levado até para outras situações, só que não quero entrar nesse debate para que não tenha polêmica, que são coisas ilegais, como entorpecentes. Agora, caso um cidadão, ele, por conta própria, entenda que queira colocar isso, não o coloque em risco financeiro e, por consequência, todo um risco financeiro, financeiro de toda a coletividade. Então, sintetizando mais uma vez, é isso. A liberdade, a pessoa ela quer despender seu capital nas bets em detrimento de uma poupança, em detrimento de uma melhor alimentação, em detrimento de outra atividade cultural ou de entretenimento, seja qual for, temos que conviver com isso. Agora, caso essa pessoa ela se coloque em um risco financeiro, mais uma vez por consequência de toda a coletividade, é necessário que a própria coletividade, e esse risco se dará mediante uma transferência, o termo correto é esse, uma transferência de recursos de uma parte da população para outras, a própria coletividade precisa impor, e nesse caso eu falo de forma legal, impor limites que cessem esse comportamento de risco, que eu posso considerar como doentio ou compulsório.